Gustavo Siqueira, é Gustavo Siqueira. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instituto de Parapsicologia Atlante. Está aqui com a gente tem um convidado super especial, o professor Henrique Pagnoncelli, que comanda o Instituto já há 18 anos. Ele foi fundado em 1993. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gustavo. E é mais uma vez uma satisfação muito grande estar no seu programa atendendo ao seu convite. Que bacana, professor. Vamos falar um pouquinho do Instituto. Quais as atividades que hoje o Instituto oferece? Olha, o nosso Instituto, nesses 18 anos, ele oferece várias atividades. Nós podemos enumerá-las. Uma atividade que nós exercemos aqui é um trabalho de orientação parapsicológica, que depois nós podemos detalhar um pouco isso. Temos também, há 18 anos, uma atividade que nós oferecemos palestras, cursos, seminários, workshops, abordando diversos temas e são oferecidos a nível de Brasil para quem deseja, digamos, que esses temas sejam apresentados lá na cidade de cada um, né? E temos também um belo trabalho desenvolvido pela Iracema nas empresas, onde se aborda ali gestão de pessoas. E esse trabalho que a Iracema faz também, ela desenvolve aqui no Instituto, dentro desse trabalho de orientação, um coadjuvante muito importante que são os florais. Ela utiliza aqui os florais de Bach. Há 18 anos também nós temos a presença da Dolly Neder. Ela é quiróloga, ela mora em Florianópolis e faz um trabalho bastante interessante, muito importante, abordando, fazendo diagnósticos, analisando as mãos, as linhas das mãos, o tamanho da mão, os montes, o tamanho dos dedos. Em cima disso, então, fazendo um diagnóstico que vem complementar bem o trabalho de orientação parapsicológica. E, por fim, nós temos também um trabalho que, nos últimos 5 anos, nós buscamos nos atualizar e nos aperfeiçoar também, uma pós-graduação que a gente fez em Campinas, São Paulo, em Psicologia Transpessoal. E, a partir dali, eu fui buscar uma especialização também numa nova técnica regressiva para poder acessar memórias profundas de difícil acesso. Então esse conjunto... Para quem não sabe, professor, só abrindo uma brecha, o que significa essa nova psicologia? Transpessoal, né? A psicologia transpessoal, ela vê o ser humano na sua totalidade, abordando a questão da mente, do corpo e do espírito, onde se busca vivenciar determinados conteúdos e fazendo com que o ser humano também busque um sentido para a vida, onde se inclui ali a presença da espiritualidade na nossa vida. É bem importante, né? O professor, a gente tem uma vasta gama de temas, mas eu queria que a gente se aprofundasse hoje num que eu penso que é um dos carros-chefes aqui do Instituto, inclusive é reconhecido aí em todo o estado esse trabalho do professor, que é a orientação parapsicológica. Como que é praticada essa orientação, professor? Esse trabalho de orientação parapsicológica, ele começou, na verdade, na década de 80, e quem foi o mentor desse trabalho foi o Pedro Grisa, de Florianópolis, um colega nosso de trabalho, onde ele desenvolveu um sistema que hoje se denomina Sistema Grisa. E 2 pontos fundamentais que são apresentados nesse trabalho de orientação parapsicológica é destacar o funcionamento da mente e a estruturação da personalidade, levando em consideração informações que vêm desde o período de gestação, passando pelo processo de nascimento, o período de infância, buscando essas informações e, a partir dali, poder orientar as pessoas. No fundo, em outras palavras, a resgatar a nossa própria história para que haja realmente uma orientação de uma forma muito eficiente e sermos bem-sucedidos em todas as nossas atividades. E o que se destaca dentro desse trabalho de orientação parapsicológica é ajudar o ser humano a desenvolver uma mudança de mentalidade, destacando aí o pensamento positivo, a imaginação criativa, porque todos nós ouvimos falar que é importante pensar positivo, é importante mentalizarmos, mas pouca gente faz.
apesar de ser um método bastante eficiente. Então isso nós destacamos muito e vamos procurar saber também por que a pessoa às vezes tem dificuldade de praticar, de ser perseverante nesses dois métodos, repetir frases, palavras, pensamentos com conteúdo positivo. E também de uma forma criativa, desenvolver aí a mentalização. Porque o nosso lado inconsciente, o nosso subconsciente, ele trabalha com imagens. Então, a partir do momento que nós sabemos o que nós queremos, nós vamos desenvolver criativamente imagens focando exatamente aquilo que nós desejamos. Por isso é importante a gente saber o que a gente quer e também a gente saber o que a gente não quer, para não se ocupar com isso. Que bacana, professor. E quais são, nesses 18 anos de atividade aqui do Instituto Atlante, as patologias mais recorrentes? O que o pessoal vem se tratar e vem ser ajudado pelo Instituto aqui com mais frequência? Olha, é um leque bastante amplo, porque o ser humano ele vem sempre com uma queixa. E inicialmente nós sempre ouvimos o que ele tem a dizer, o que ele busca. A partir dali nós começamos então pegando alguns dados, né, porque esses dados são importantes para a gente saber quem é a pessoa, de onde que ela vem, qual é o contexto em que ele viveu e em que contexto, em que cenário ele está vivendo atualmente, para a partir dali poder direcionar essa orientação. E o que nós temos observado em termos então de patologias e de queixas são as mais diversas. Aí vem medos, que são uma infinidade de medos, inseguranças, tipo ansiedade, inibições, timidez, porque todas essas inseguranças, podemos chamá-las assim, elas vão fazer, como consequência disso, tendo diversos desdobramentos na vida da pessoa. Por exemplo, dificuldades nos relacionamentos humanos, seja no casamento, na família, na sociedade, com os seus amigos, etc. Então, a partir do momento que a gente diagnostica essas inseguranças, nós vamos buscar as causas. E eu sempre destaco no meu trabalho, vamos buscar causas e não culpados, e não culpar-se, e não culpar ninguém. E esses trabalhos todos, essas ferramentas que a gente usa, me convence cada vez mais que nós não somos culpados, nós somos vítimas de duas coisas fundamentais: a desinformação e vítimas também das programações, das informações que estão instaladas no nosso consciente. E outras patologias que nós podemos observar que o ser humano quer se livrar é de depressão, síndrome do pânico, que isso é um medo de sentir o medo. O gatilho para desencadear tudo isso basicamente a ansiedade, mas atrás disso tem causas, e as causas é que nós temos que buscá-las. Então, por isso que, para que a gente consiga trabalhar todas essas patologias, essas queixas, então é fundamental saber quem é a pessoa, de onde que ela vem, que história que ela tem, como é que foi a vida intrauterina, como é que foi o período da infância, que tudo isso vai construindo um jeito de ser marcado por inseguranças. E essas inseguranças a pessoa precisa reconhecê-las para poder eliminá-las. Professor, para a gente obter mais informações sobre tudo isso que a gente falou e saber um pouquinho mais desses trabalhos terapêuticos e educativos do Instituto Atlante, a gente pode estar acessando pelo site? Exatamente, o site é atlanteonline.com.br. Aí nós temos mais material detalhado, tem artigos, tem outras informações que você pode ter acesso. Ô professor, e para a gente reforçar, para quem não conhece ainda, onde está situado o Instituto Atlante? O endereço é aqui na rua Luiz de Freitas Melro, 395, a sala 206, aqui perto do Hospital Santa Isabel. E aqui estamos já há 18 anos recebendo pessoas, orientando pessoas e com bastante sucesso. Que legal, professor. Obrigado pela participação. Espero ver o professor mais vezes aqui no programa, falando desse universo, desse mundo fantástico da parapsicologia e de todos esses trabalhos educativos e terapêuticos que a gente encontra só aqui no Atlante, que está fazendo 18 anos, ajudando as pessoas e as empresas a evoluírem. E eu reforço o convite para você estar acessando e visitando o Atlante no www.atlanteonline.com.br.